Olá pessoal, hoje nós vamos estar iniciando 13ª aula, quarto semestre de 2021. Estamos findando aí, terminando essa revista, esse quarto semestre aí que vem falando sobre a obra, sobre a vida do apóstolo Paulo, o empenho que ele tem nos evangelhos, ok? E vem falando aqui como título, a gloriosa esperança do apóstolo, ok? Irmãos, vamos lá para a introdução para a gente ver o que é que o apóstolo quer nos dizer, o que é que nós vamos aprender nessa lição, ok? Vamos lá? Que diz assim: a última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nessa terra. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apega no que Deus realizou em Cristo Jesus. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa esperança também, ok? Então vamos lá já para o primeiro tópico para a gente aí se aprofundar mais aí nessa lição, ok? Que tem aqui a consciência de Paulo diante da morte, ok? Como título. E o subtópico nós vamos estar aqui uma morte como oferta de sacrifício. Aquilo que quem segue a Jesus ele vai ter que se preocupar, ok? O Espírito que guiava o apóstolo Paulo em tudo fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo via seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de que havia de padecer pelo nome de Jesus não me permitia ter medo ou frustração diante da morte. É preciso ter a consciência de que se não encontrarmos o Senhor no meio do arrebatamento da igreja, o encontrarmos por meio da morte por intermédio do Espírito Santo, nos preparamos para esse tempo e a esperança. O que quer dizer aqui, meus queridos, é o seguinte: nós esperamos o arrebatamento da igreja, Cristo vir buscar a sua igreja, mas a todo momento temos pessoas partindo. Então, a partir do momento que você parte, já é o seu encontro com Jesus. Então, qual é o critério fundamental? É que você esteja preparado, é que você esteja se preparando para esse encontro. O carro-chefe é isso aí. Toda a escritura, tudo aquilo que nós lemos no Evangelho é uma preparação, é ensinando como a gente nos preparar. A ideia é essa, ok? E para que nós possamos entender que seguir a Jesus, nós vamos ter problemas sim, seguir a Jesus, nós vamos ter aflições, como fala lá em João 16:33, nesse mundo tereis aflições, vocês vão ter problemas, vocês vão ter dificuldade, todos nós vamos ter todos esses problemas aí. Mas qual é a ideia? É a persistência. Qual é a ideia? Insistir nesse evangelho, porque nós vamos ter mesmo inimigos, pessoas que se levantam, pessoas do nosso meio, pessoas de dentro da igreja também, vai ter também, irmãos também, vai ter sempre esse monte de problema para se levar ao evangelho. Por quê? Porque o mestre ele foi perseguido também até a morte de cruz, como nós sabemos, e nós também não vai ser diferente. Eu falo muito aqui do nosso país, que é um estado laico, né? Dificilmente a gente vai ver chegar a esse ponto, mas nós temos alguns países aí fora, países chamados de cortinas de ferro, aqueles países que é difícil que o evangelho chegue lá, ok? Nós vamos ter aí países do Oriente Médio, nós vamos ter aí a China, nós vamos ter aí a Coreia do Norte e outros aí, entendeu? Países que é difícil, e nenhum desses lugares que você for querer trazer essa mensagem, é bem provável que você pague com sua vida, ok? Então, que nós já estejamos
preparados para esses acontecimentos em nossas vidas, porque nós vamos carregar a cruz. E carregar a cruz é muito difícil. E quando nós carregamos a filosofia de Jesus, ela é uma filosofia muito difícil, não é aceita por todo mundo, como eu já falei, até pela ideia do nosso egoísmo, até pela ideia que nós trazemos como ser humano, estado de natureza. Quando lá em João 6,60, o discípulo fala que a filosofia de Jesus ela é muito difícil de suportar, as palavras são difíceis, né? Não é à toa. Quando eu falo filosofia de Jesus, irmão, eu quero que os irmãos entendam dessa seguinte maneira. Quando eu falo em filosofia, tem muita gente até que até treme, que palavra difícil. A filosofia nada mais é, o seu significado é amor à sabedoria, amor ao conhecimento e amor aos estudos. Filosofia significa isso. Então, quando os irmãos veem essa palavra filosofia, não fiquem com medo, não é nada demais. Então, a filosofia de Jesus, ela traz um desconforto muito grande de perseguição, de afronta. Então não fique nós achando que com a gente também vai ser diferente não, ok? Então vamos lá, meus queridos, vamos lá para o segundo subtópico. Combati um bom combate. Agora o apóstolo faz uma análise de sua trajetória. Ele combateu o bom combate. Desde quando o Paulo teve um encontro com Cristo, indo para Damasco até o momento próximo de sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. É notória a total entrega do apóstolo, muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igrejas. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do Evangelho. Ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo? Essa é uma pergunta. Essa causa é a nobre causa do Evangelho? Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nós autoexaminarmos também, ok? Então, quando fala combater um bom combate, é aquele camarada que ele não foge à luta, é aquele camarada que enfrenta com unhas e dentes, entendeu? Aquela causa, é o camarada que não se acovarda. Então o Evangelho ele traz essa ideia e Paulo vai sofrer esse monte de problemas. É bem interessante, irmão, eu quero trazer aqui uma reflexão ali de Filipenses 2,7. Jesus, quando ele vem, ele deixa sua glória e vem viver entre os homens, então ele vem entender como é o homem, como que é a humanidade, como que é o ser humano. E ali nós vamos ver que ele consegue ver a fúria do ser humano, pregando ele na cruz, morte de cruz, e fora as acusações, fora os problemas que ele vai ter na trajetória de sua vida, entendeu? Então não é diferente também para a gente, quando Jesus vem e enfrenta toda essa fúria humana, com a gente também não vai ser diferente, ok? Para que os irmãos venham entender que Jesus deixa a sua glória, vem viver entre os humanos, né? E nós fazemos também essa mesma maneira. Então os dias de hoje também não é muito diferente, não. A única coisa que é extinta é a morte de cruz. Mas a fúria, o ódio do ser humano continua o mesmo. Nós vamos ver ali que o primeiro homicídio da humanidade ali é um irmão matando o outro. Um irmão matando o outro. Então de lá para cá, o que a gente vai ver é só a expressão do homem em seu estado de natureza. Aquilo que fala Thomas Hobbes lá, né? Estado de natureza, que eu gosto muito. E aquilo que Jesus fala também em Mateus 15:19. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então é o homem em seu estado de natureza, colocando para fora aquilo que o coração dele está cheio, está transbordando. Então para que os irmãos venham entender essa fúria do ser humano e não fique esperando causas melhores, paz, não. Porque é assim mesmo que o ser humano age, é assim que nós agimos, nós seres humanos, entendeu? Porque nós temos também nossos momentos de fúrias, ok? Vamos lá para o terceiro subtópico. A gratidão e a esperança. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminaremos a carreira. O apóstolo tinha consciência
da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante os anos de seu ministério, sua fé permaneceu pujante, robusta, o que permitiu olhar para as suas circunstâncias com atitude serena, embora não pudesse evitar a morte física. Sabia que estar com o Senhor era a coroação de sua trajetória. Temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor e partir e estar com Cristo, o que incomparavelmente melhor. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor, pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. Estamos na mão do justo juiz. Então, saber que o trabalho ele vai ser coroado, saber que o trabalho ele tem algo. Certa vez, Jesus conversando com seus discípulos, eles falam, porque entra em questão o que é que nós vamos ganhar. Lá em Marcos 10, 30, né? Tem essa ideia. O que é que nós vamos ganhar? Então, aquele que deixar pai e mãe, por amor de mim, aquele que deixar a casa, vocês vão ganhar 100 vezes mais. Mas também no finalzinho Jesus fala que também vocês vão ter aflições. Mas a vida eterna, ela é totalmente diferente. Jesus também promete essa ideia da vida eterna. Mas essa promessa, irmão, ela vem embasada na questão de você deixar tudo aqui na terra. Você deixar aquilo que seu coração é apegado, o apego ao coração, a riqueza, as muitas coisas, porque nós somos muitos mesmo apegados, nós somos apegados às coisas materiais, nós temos essa ligação com o materialismo. E para desprender a ideia do materialismo, para desprender a ideia de uma vida cristã, de uma vida que você esteja voltado para uma vida espiritual, você tem que desprender de muita coisa. E é muito difícil nós desprendermos, porque nós somos muito voltados ao materialismo, ao egoísmo, aquilo que está no nosso coração. E outra coisa que eu quero trazer bem aqui, na última frase aqui, estamos nas mãos do justo juiz. É uma ideia assim um pouco difícil, a gente fala, opa, que bom, estamos na mão do justo juiz. Só que eu vou dizer uma coisa, aquele que é justo, ele faz justiça. Às vezes as pessoas têm uma confusão de achar que quem é justo é bom, não, quem é justo ele faz justiça. Então é um pouco até perigoso, dependendo do que a gente estamos fazendo, né? Porque ele é justo. Então a justiça, a balança, ela é reta, ela é igual. Então vamos ver nosso coração quando nós falamos, estamos na mão do justo juiz. Dependendo das nossos feitos, dependendo do que nós estamos fazendo, essa justiça ela vai nos complicar. Então que nós estejamos andando reto, né, diante, para nós proferir essa frase. Então, que nós estejamos certos daquilo que nós estamos falando e daquilo que nós estejamos fazendo, ok? Para na hora que nós dissemos, nós estamos na mão do justo juiz e quem é justo, ele faz justiça, entendeu? Então, tipo assim, ele não busca, não pesa para nenhum lado, não. É justo, a balança ela é reta, ela é justa. Então, cuidado quando você pedir essa justa justiça, dependendo da sua posição que você esteja, ok? Então, vamos lá aqui, meus queridos, para o segundo tópico, ok? A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Primeiro subtópico, a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia uma conjunção mais, para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo 4. Parousia, né, irmão? E fala da volta do Senhor, entendeu? Das duas voltas, são uma que é invisível, né?
aquela que só os crentes, só os salvos vão ver, e aquela volta que todo olho o verá, entendeu? Então é aquela volta do Armagedon, aquilo que ele vai estar, o próprio Cristo vai estar intercedendo por Israel. Essa é a segunda volta, ok? Aqui nós entramos na ideia da escatologia. Eu não vou me aprofundar muito na escatologia, por quê? A escatologia ela traz bastante, ela tem umas linhas que ela não é só aqui, nós estamos falando da linha pentecostal. Mas nós não só temos a linha pentecostal, nós temos outras linhas também. Então, para não ser injusto, na ideia de professor, para não ser injusto, eu tenho que aplicar também as outras linhas. Então, não vou me aprofundar muito, ficar aqui só na ideia da lição, para que os irmãos entendam daquilo que o autor quer falar. Quero ser fiel aqui à ideia do autor. E por outra hora, nós vamos estar falando de escatologia, gravando um vídeo ou alguns vídeos para estar explicando a ideia da escatologia, das linhas escatológicas, entendeu? Porque cada um ele tem uma visão de linha escatológica. E o livro da revelação, que eu já falei antes, nós gostamos da ideia da revelação. E Apocalipse significa revelação. Então nós queremos saber do futuro, entendeu? A escatologia vem falando do futuro, dos dias vindouros. Então nós temos essa curiosidade. E nada melhor do que a gente explicar passo a passo, ok? E a ideia da escatologia é uma ideia que tem que ser explicado bem direitinho, bem conforme tem que ser, ok? Então nós vamos aí posteriormente estar gravando alguns vídeos falando dessa matéria, ok? Então vamos lá aqui para o segundo subtópico. As duas fases dessa vinda. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira apenas para os salvos, em que o nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com sua noiva. Aquilo que eu falei, né? Na igreja. Perdão. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é invisível para o mundo, nenhum olho verá, somente os dos salvos. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá. Será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo e especialmente pelos judeus. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta, o diabo, para implantar o reino do milênio, ok? Vou aqui explicar esse texto aqui com um pouco mais de paciência. Primeiro, a noiva, as duas fases que nós falamos, né? Uma invisível e a outra todo olho verá. As fases da vinda do nosso Senhor Jesus. E outra coisa que é interessante, irmão, é a curiosidade. Por que a igreja é chamada de noiva? A noiva, ela está em preparação, ok? A igreja ela é chamada de noiva porque ela está em preparação. Então, nós estamos sendo preparados. Eu creio que tem muitos cristãos aí que já acham que já estão salvos, né? Nessa ideia de já tá preparado, mas não. A igreja ela tem essa ideia de noiva, porque nós estamos num momento de preparação. Todo dia é um desafio, é todo dia uma aflição, é todo dia um problema. E para que nós estejamos sempre atentos, sempre em vigilância, superando, entendeu? Para que nós não ficamos aí se achando santos demais, entendeu? Se achando que somos os tais. Então a ideia de noiva é uma ideia de preparação todos os dias. Desde quando Cristo ele veio e ele fundou, né, esses termos da igreja chamada de noiva, porque nós possamos entender. Tem muitos cristãos que ainda não sabem, por isso eu estou trazendo aqui essa curiosidade. Nós estamos em fase de preparação, ok? E nós vamos ver mais um pouco aqui abaixo falando do anticristo. O que é o anticristo? O anticristo é aquele camarada, né, que vai surgir
com a ideia aí, principalmente política e religiosa, como eu já falei, os poderes, né? Esses poderes muito grandes, que vai ser aquele cara que ele vai trazer uma ideia de um QI muito alto, resolvendo todos esses problemas que nós vamos ter, mas no finalzinho ali, de 3 anos e meio, que vai ser um tratado de 7 anos, mas ali no finalzinho dos 3 anos e meio, ele vai mostrar quem ele é realmente, entendeu? Então vai enganar principalmente a nação de Israel, né? Que vai ser enganada, e o anticristo já fala anticristo, ele se opõe às ideias de Cristo, entendeu? Então aqui a batalha que vai ter é chamada de Batalha do Armagedon, aquela batalha tão esperada. Já houve uma tentativa aí na Guerra dos 6 Dias, os países tentando varrer Israel da face da terra, a Guerra dos 6 Dias, uma guerra bastante interessante, que quem puder ver aí na internet, buscar. É uma guerra que Israel não tinha como vencer, essa guerra dos 6 dias, não tinha como, porque é um dia santo, de festa santa, lá em Israel, e os países eles vão pegar Israel de surpresa, mas mesmo assim Israel consegue vencer. Então já houve uma tentativa, e agora essa outra tentativa vai ser no Armagedon. Mas quem é que vem brigar? Quem vai aparecer para ajudar Israel? O próprio Jesus Cristo, ok? É interessante, muito bom. Então a escatologia, por isso que eu falo que a escatologia ela tem que ser explicada nos seus mínimos detalhes, entendeu? Para que a gente possa entender. E como a revista ela não vem essa lição ela é focada com outras ideias, então só aqui que nesse segundo tópico que o autor vem trazendo um pouco da escatologia. E o vídeo também ele é pouco para a gente tratar do assunto escatológico. Então vou colocar aqui só por cima, só essas bases, para que os irmãos venham entender, ok? Então é aqui que se fala. Então no finalzinho aqui o Armagedon, né? E implantar o reino do milênio, os 1000 anos de paz, entendeu? De reinar com Cristo, entendeu? É muito bom essa ideia, é bom os irmãos se aprofundar na escatologia. Só que é aquilo que eu falo sempre, a escatologia é o que? Uma revelação, mas a ideia é que você esteja preparado. Não adianta você estudar escatologia se você não estuda os evangelhos. A ideia é os evangelhos, aquilo que eu falei, o Cristo sociológico, o Cristo que fala do nosso dia a dia, o que vai nos levar à ideia da salvação é justamente o dia a dia. É como eu trato meu irmão, como eu me comporto diante da sociedade, como eu me comporto diante das pessoas, é isso aí que vai te levar à salvação. Não adianta você estudar escatologia e no dia a dia você ser uma pessoa rude, você ser uma pessoa que você não cumpre principalmente os evangelhos. Então, é a mesma coisa do que eu já falei antes, como você saber que o trem vai passar em determinada hora, você só sabe que o trem vai passar naquele momento. Mas se você não estiver na estação, não vai adiantar nada. Então é que os cristãos têm que ver. Porque eu vejo muita gente, ela é muito interessada na escatologia, mas não pode deixar principalmente os ensinamentos de Jesus, principalmente as ideias de Paulo também, na fundação das igrejas, é o critério para a gente ser salvo, viu? Não vamos deixar de lado, mas vamos aprender os dois, ok? E pôr em prática também, esse é o mais necessário. Terceiro subtópico. Sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. A igreja de nosso Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago do fogo. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como a igreja atual, que vale a pena confiar e esperar no Senhor. Então aqui nós estamos vendo o que o autor está falando, que é o seguinte, como tudo vai acontecer. E a ideia do que eu falei do anticristo, aquele governo que vai instaurar, né, aquela perseguição, aquela coisa, a perseguição toda, e para que nós estejamos atentos. E procurar, irmãos, quanto menos a gente procurar não fazer parte disso aqui, porque vai depender muito da nossa obediência, a gente fazer parte ou não
de tudo isso, ok? Porque dependendo do jeito que a nossa vida esteja, do jeito que a nossa vida possa estar, nós vamos ter muita dificuldade. Então a ideia aqui é uma ideia de preparação, é uma ideia de revelação, tipo assim, ó, prepare-se que isso vai acontecer, prepara que isso aqui vai estar por vir. Então fala que a gente não vai fazer parte. Aqui é a linha pentecostal, entendeu? A linha pentecostal vai falar que a gente não vamos estar aqui, entendeu? São linhas que não é todas as igrejas que acreditam nessa linha, porque nós temos o período de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo também, mesotribulacionismo, então são várias linhas, entendeu? Por isso que eu quero trazer um assunto mais especificado, para não ser injusto com ninguém, entendeu? Então, porque cada um defende a sua tese. Então, como professor, eu tenho que estar aqui para explicar, para entender. Então, essa linha aqui é a linha pentecostal, ok? Naquilo que o povo acredita pentecostal. Vamos lá para o terceiro tópico, que diz assim: dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Muito bem. E o primeiro subtópico aqui, a expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seus últimos discursos aos seus discípulos. Logo depois da sua ressurreição, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor há de voltar. Eu quero trazer aqui uma reflexão e um conselho muito bom nisso aqui, porque quando se trata do que nós falamos da escatologia, existe uma parte literária e uma parte simbólica. Então, muitos irmãos, eles tentam adivinhar ou se não trazer a ideia da exegese, que é colocar a sua interpretação dentro do texto. E a nossa ideia de estudo é exegese. Não tem nada a ver com colocar aquilo que nós achamos que é, o achismo. E outra coisa também que eu quero trazer aqui para os irmãos, que eu converso com bastante irmãos, e aí, os que estudam, principalmente aqueles que estudam. Nós vamos conversar com alguns irmãos aí, é um conselho que eu trago. Todas as perguntas que você faz da Bíblia, o camarada ele responde. E na verdade, não é assim. Nós temos que ter a humildade, porque nem tudo nós sabemos. A Bíblia ela é um mistério de Deus. Como fala lá em Eclesiastes 11, o versículo 5, fala o seguinte: assim como nós não entendemos como começa uma vida dentro de uma barriga de uma mãe, de uma gravidez, assim a gente não entendemos os planos de Deus, ok? E lá em Isaías também, Isaías 55, 8, fala que os caminhos do Senhor, os planos deles, os caminhos deles estão bem acima dos nossos. Então tome cuidado com aquilo que nós vamos estar falando, entendeu? Não vamos tentar enganar as pessoas, irmãos. É muito bom a humildade de você falar que você não sabe, ou se às vezes não, tem coisas que não vamos saber mesmo, porque são mistérios de Deus. Então não adianta ficar enganando as pessoas, tentando explicar para não ter humildade de falar que não sabe. Eu tenho essa simplicidade de falar que não sei muitos assuntos. Isso é uma simplicidade, porque nós estamos falando, irmão, não é de uma ideia literal, de uma ideia aqui do mundo, nós estamos falando de coisas espirituais. E lá em Deuteronômio 29 também fala que tem coisas que são de Deus e tem coisas que são para os homens, entendeu? Então aqui nós queremos, aqui o autor fala, adivinhar datas, adivinhar meses, vai ser em tal ano. Cuidado, meus queridos, vamos ter humildade, vamos respeitar a escritura sagrada. Cuidado com o que se fala, não vamos estar enganando os nossos irmãos, não vamos estar mentindo, entendeu? Porque é mentira, eu vejo, não adianta. Se você querer perguntar para mim
de Gênesis e Apocalipse e todas as respostas eu tiver. Não, isso não existe. Se você acha que existe, você está enganado, porque a própria palavra está falando aqui. Os caminhos do Senhor, eles são diferentes dos nossos. E Deuteronômio 29 fala que tem coisas que é de Deus, não adianta. Não adianta, ele só revela a quem ele quer e o tempo que ele quer. E muitas das vezes, nós, para se mostrar sábio, para se mostrar que temos autoconhecimento, mas, irmão, nós não estamos falando de literatura, não. Vou repetir novamente. Nós estamos falando das escrituras sagradas. Então, vamos ter um respeito com as pessoas, principalmente as pessoas que não entendem muito, e não vamos tentar se mostrar ser sabichão ou intelectual, não. Aquilo que você não sabe falar, não tem coisas que é para Deus responder, para Deus revelar, principalmente a escatologia. É por isso que existem várias linhas, entendeu? E muitas das vezes, não, você tem que... Muitos irmãos, não, você tem que seguir a minha linha. Não, se tem várias linhas, nós temos que respeitar a opinião dos irmãos. São linhas. E são interpretações tanto simbólicas como literárias. Então, é de interpretação um pouco difícil, mas que cada um tem sua linha, então nós vamos respeitar as linhas que se põem nessa ideia. E respeitar também a ideia dos irmãos aqui nesse sentido, de não se mostrar sabidão demais, entendeu? Vamos esperar que o próprio Cristo ele venha estar revelando. Então eu vou trazer essa tese aqui para os irmãos tomar um pouco de cuidado naquilo que se fala e naquilo que se traz, ok? Vamos aqui para o segundo subtópico. A dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará, não por acaso. Lá em Atos 1:11. A esta gloriosa promessa, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então a ideia do Espírito Santo é uma ideia que eu respeito muito, porque tudo aquilo, meus queridos, que nós temos, a ideia de essa força que nós temos, essa vontade de orar, essa vontade de seguir os mandamentos de Cristo, não pense eu e você que isso vem do físico, não. Isso aqui, quando Jesus fala que ele enviaria um ajudador, ele enviaria um consolador para a gente, porque ele olha para a gente, ele vê que a gente, como ser humano, em seu estado de natureza, a gente não consegue, sozinho a gente não consegue. É tanto que ele olha lá para os discípulos, quando ele volta, né, ressurreto, e vê os discípulos todos pescando, entendeu? Então ele olha assim, ele fala, não, parece que não entenderam. Então somos assim, porque é um estado de natureza. E nós vamos pender muito para o lado da carne, o lado que perece. Então que o Espírito Santo, ele é quem vai ajudar a gente a entender, a ter forças para buscar a presença do Senhor, para orar, e essa ideia de almejar nessa salvação. Então a ideia do Espírito Santo ela é essencial. E como fala, né, que dificilmente a gente vai proclamar a ideia de Cristo se não for pelo Espírito. É sem chance, entendeu? Então é por isso que a ideia física e metafísica ela tem uma distinção. É o mundo espiritual e o mundo material. Então nós temos que ter uma ideia bem certa disso aí, ok? E agora nós vamos lá para o terceiro subtópico. Espírito e porvir. Temas da nossa pregação. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer, Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua volta.
Então o que nós queremos, o que nós buscamos? Esse batismo com o Espírito Santo, essa ideia de, que nem eu falei, dessa força que nós precisamos, porque sozinho nós não vamos ter essa força para fazer essa obra. E são algumas evidências, principalmente quando nós estamos falando da palavra, do louvor, dessa força, dessa vontade que ela é sobrenatural. Ela não vem de uma parte humana, nós sabemos. E são evidências de manifestação do mundo pentecostal. Como nós estamos trabalhando aqui, é a linha pentecostal, ok? Então, são linhas, nós temos linhas diferentes dentro do cristianismo. E a revista, ela é pentecostal, então nós estamos falando do mundo pentecostal, ok? Então, que estejamos sempre buscando essa promessa, né? A igreja tem que buscar essa promessa. E qual é essa promessa? Essa promessa de ser salvo. Essa promessa tanto de buscar, como de falar para as pessoas dessa promessa e não perder essa esperança. Não podemos perder essa esperança. Porque eu costumo usar um termo bem interessante. Você trabalha durante um mês inteiro e se você não completar o mês, o seu salário ele não vem completo também. Então é assim também a vinda do Senhor. Então a nossa salvação também ela tem que ser assim também. Então se você parar na metade do caminho, você não vai alcançar nada. Então nós temos que ter essa ideia desses galardões, né, de tudo aquilo que nós buscamos na presença do Senhor, principalmente de ganhar almas. Esse é o grande propósito. E outra coisa também, ganhar almas e você também não perder a sua vida. Nós temos que ter essa ideia, ok? Então nós vamos estar aqui, a Igreja de Cristo nasceu do fogo debaixo da promessa da sua volta. Então que nós estejamos sempre atentos, vigilantes, e tanto quanto o arrebatamento ele acontecer ou ele não acontecer, nós vamos ter um encontro com o Senhor do mesmo jeito. Então que nós estejamos preparados para os dois, porque a todo momento, como eu já falei logo no início da lição, temos irmãos partindo, tem pessoas partindo, entendeu? E nós temos que ter essa ideia, ok? Então vamos aqui para a conclusão, né? A bendita esperança de Paulo deve ser a nossa, igualzinha a nossa. Nós temos que se basear na ideia de Paulo, naquilo que ele escreveu, ok? Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e ao mesmo tempo em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito, aquilo que eu falei. A noiva está em preparação, é por isso que esse termo, entendeu? E essa esperança ela não pode, irmão, de jeito nenhum. Nós vamos passar por problemas, muitos problemas que nós temos, mas para que nós não deixamos a cruz, para que nós não abandonamos essa promessa, para que nós possamos estar sempre atentos, buscando em Cristo a esperança, pedindo força para vencer, pedindo força para passar, né, além de todas as dificuldades, porque nós vamos ter. E até a volta do Senhor, nós vamos ter esses problemas do dia a dia. E como eu falo, a escola ela é aqui. Tudo isso que nós temos aí dentro do mundo escatológico, para nós chegarmos a ver tudo aquilo, passar por tudo isso aí, a escola é aqui. Então é diante da sociedade, é diante dos problemas que nós vamos garantir esse direito de salvação é aqui. Então como Jesus ele veio, né, ele também veio para ver como é o homem, e viu o homem dentro da sua maldade, mas ele viu também o homem que ele tem capacidade. Na hora que ele fala lá em João 16:33, que esse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Então você vê que é uma referência muito boa. Ele fala que ele venceu, porque ele vê uma possibilidade da gente também vencer. Então é que essa possibilidade nós agarremos com as duas mãos, né? Temos que agarrar com as duas mãos e não perder essa esperança. Então nós vamos estar aqui findando, né, ou terminando essa lição aqui, 13ª lição, né, quarto semestre de 2021. Eu quero deixar aqui alguns recados, algumas reflexões aqui para os irmãos, Meus queridos, nós vivemos aí ao longo do tempo as dificuldades que nós estamos tendo dentro das igrejas.
Então vamos, assim, trazer um recado bem interessante, colocar Cristo novamente no centro. E outra coisa também, não esquecendo que o material de trabalho de Jesus é o ser humano. Voltamos para isso. Nós temos esperança de ser salvos. Então a ideia é essa, que nós pegamos o Evangelho para ajudar pessoas, que nós pegamos o Evangelho para estar trazendo ajuda aos seres humanos, aquilo que Jesus sempre priorizou, ok? E que nós podemos também, tudo isso, irmão, essas brigas dentro das igrejas, esses problemas, aquilo que eu quero ser maior, e nós vamos ver que o reino de Jesus, ele fala, o meu reino, aquele que quiser ser o maior vai ser o menor, que nós possamos colocar isso em nossas vidas. Entendeu? Outra coisa também, aquele que quiser ser o primeiro vai ser o último, é assim o reino dele, não tem jeito. Não tem como você escapar. Outra coisa também é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Não adianta só nascer da água, uma mudança de caráter, uma mudança de vida, frutos que digam que você é um cristão. Porque não adianta, é pela árvore que nós vamos conhecer os frutos, entendeu? Porque nós estamos vivendo num momento muito difícil do cristianismo. É um cristianismo fraco, um cristianismo de fraude, um cristianismo de exploração dos pobres e justamente do material de trabalho de Jesus, que os excluídos. E que a igreja ela venha ser um hospital, e que a igreja ela venha ser um lugar onde as pessoas vão buscar forças para sobreviver e não ser exploradas. Entendeu? Isso é um recado, porque nós estamos vendo, vocês sabem que eu não estou mentindo no que eu estou falando, que nós estamos, às vezes nós falamos até que precisamos de uma nova reforma, mas essa nova reforma, meus queridos, ela não precisa ser exterior, não, se ela não for a reforma de dentro para fora, entendeu? Primeiramente, essa reforma ela tem que ser de dentro para fora, porque a reforma exterior, aquilo que Martinho Lutero fez, pelo jeito, ela não adiantou muito, né, entendeu? Porque nós estamos com as mesmas práticas, as indulgências, explorando as pessoas, entendeu? Muita disputa de cargos, cargos estão vindo primeiro, entendeu? A divisão, o véu do templo foi costurado, entendeu? Então vamos descosturar esse véu do templo, aquilo que foi rasgado, e colocar Cristo novamente no centro da igreja. Precisamos, nós temos um alvo, e o alvo é Cristo, e sem essas obras, sem esses feitos, dificilmente nós vamos ver. Sem a santificação, dificilmente nós vamos ver a face de Deus. Então, que nós possamos trazer essa reflexão. A igreja está precisando, a igreja está na UTI, a igreja está na UTI, vocês sabem que eu estou falando, porque as pessoas estão sofrendo muito, e nós não estamos não estamos dando um bom testemunho, ok? E eu quero agradecer a todos, entendeu? E pedir a Deus que abençoe a vida dos irmãos. E continue, eu também orando pela minha vida, preciso que Deus venha estar me capacitando, né? Me dando capacidade aí para estar falando para os irmãos aí, estudando mais, né? E dizendo aquilo para os irmãos também, ó, não sejam sábios demais, não. Seja sábio diante da cruz de Cristo, daquilo que Cristo prega e aquilo que o João falou, né? Que ele cresça e eu diminua. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, ok?